Bom dia pessoal. Já temos aí então 12 usuários na sala. Vamos começar a nossa aula então. Essa aula está sendo gravada, então eu vou começar aí me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, eu vou começar então fazendo uma pequena revisão do conteúdo assíncrono que vocês tiveram aí na semana passada, certo? Na sequência, então, eu vou entrar no conteúdo da aula de hoje. Então, novamente, vou começar aí dividindo minha tela com vocês para a gente ir acompanhando aí nos slides, certo? Bom, pessoal, tá tudo certo com o áudio e com o vídeo aí? Vocês conseguem visualizar a minha tela? Tudo tranquilo? Tá joia. Bom, então vamos começar com uma revisão da aula passada, que foi o conteúdo assíncrono. Bom, nós tínhamos estudado previamente o transformador como um dispositivo ideal. Porém, aí na prática, na verdade, fizemos por um motivo de simplicidade. Na prática, o transformador ele não é ideal, e nós vamos ver as principais não idealidades que estão presentes num transformador. Bom, as duas primeiras que nós vamos comentar é a resistência do fio do enrolamento. Então, nós temos aí uma bobina, né, enrolada, tanto o primário quanto o secundário transformador são feitas por bobinas, enrolamentos, que são compostas por um fio de cobre comprido, né, e enrolado. Obviamente, esse fio tem uma resistência elétrica. Ela pode ser muito baixa, mas em geral ela não é desprezível. Bom, a segunda não idealidade é a dispersão do fluxo magnético. Primeiramente, nós supomos que todo o fluxo está dentro do núcleo de ferro do transformador. Como não existe isolação magnética, nós sempre vamos ter uma parcela do fluxo que não vai fechar pelo núcleo. Automaticamente, essa parcela que não fecha pelo núcleo, ela não concatena com a segunda bobina. Então, se a gente vê aqui um pouco mais de detalhe no transformador, então nós temos aqui primário e secundário, temos o fluxo que está no núcleo do transformador, só que a corrente aqui do primário, ela também gera um fluxo que fecha pelo ar. Automaticamente, esse fluxo que fecha pelo ar, ele não gera tensão na segunda bobina. Isso vai fazer com que a relação de tensão entre primário e secundário seja um pouco diferente do que a gente esperava aí pela relação de número de espiras, certo? Ou seja, a relação de transformação de tensão não vai ser exatamente igual ao valor teórico esperado, devido a essa dispersão que nós temos tanto no primário quanto no secundário. Certo? Então, dispersão é um fluxo que fecha pelo ar. Notem que, apesar de gerar comentei com vocês que isso vai gerar uma queda de tensão no secundário, esse fluxo de dispersão, ele não é perda, certo? Por que não é perda? Isso aqui é energia acumulada, que vai acabar sendo devolvida para a rede elétrica. O que ela faz é uma queda de tensão, mas não dá para chamar isso aqui de perda. Perda por exemplo, no caso aqui da resistência elétrica, ela realmente é uma perda, porque isso aqui é energia dissipada, né? Energia que a gente dissipa numa resistência elétrica, ela se transforma em energia térmica, né? E é dissipada para o ar. Você não consegue recuperar essa energia de volta. Já a energia que está aqui no fluxo de dispersão, ela é recuperada, é uma energia que está armazenada. Certo? Então, apesar de ela não ser uma não idealidade, ela não é uma perda.
certo? Ao contrário da perda na resistência do fio. Isso realmente é uma perda. É uma não idealidade e é uma perda. Tranquilo aqui, pessoal? Então são duas primeiras não idealidades, resistência no fio e dispersão do fluxo magnético. Bom, as próximas que nós vamos ver aqui, então uma devido à histerese magnética e corrente de magnetização. Nós havíamos suposto para o transformador ideal que essa curva entre B e H era uma reta com uma inclinação infinita, ou seja, era uma reta sobre o eixo B. Bom, o núcleo de um transformador real, ele tem uma permeabilidade magnética. Além da não linearidade, né, de ele não ser linear, ou seja, ele tem saturação, ele tem uma certa inclinação aqui nessa relação BH. Sempre que eu tenho que ter campo H, eu preciso de corrente para gerar esse campo. Então, essa corrente, para gerar o campo H, ela vai ser chamada de corrente de magnetização. Notem que essa corrente de magnetização, novamente, ela não é perda, porque é uma corrente para gerar um fluxo no núcleo. Porém, a histerese é uma perda. Nós já vimos que a área interna dessa histerese, ela representa uma perda, uma potência ativa, que depende então dessa área interna e também depende aí da frequência que está funcionando o nosso transformador. Aqui no Brasil, né, geralmente 60 Hz. Então, essas duas não idealidades estão ligadas aí com a histerese, né, com a relação BH do transformador. Bom, a última não idealidade que nós vamos ver são as correntes aí, de Foucault, né, ou correntes parasitas. Bom, como eu tenho um fluxo no núcleo do neurotransformador e esse fluxo é variável, e o núcleo magnético do nosso transformador é feito de geralmente ferro, né, e ferro é condutor, isso vai fazer com que surjam tensões aí no meu núcleo. Essas tensões vão fazer com que surjam correntes. E, de novo, corrente no ferro, isso gera perda, certo? Nós gostaríamos que o nosso núcleo magnético tivesse uma permeabilidade magnética infinita, mas uma resistência elétrica também tivesse uma resistência elétrica muito elevada. Ou seja, que isso permitisse a passagem de fluxo, mas não permitisse a formação de corrente. Isso seria o nosso núcleo ideal. Como a gente não consegue fazer isso com o ferro, a solução adotada em vez de usar núcleo maciço, se usa um núcleo laminado. Então, são diversas lâminas que são cortadas e empilhadas. Quanto mais fino forem essas lâminas, menor vão ser essas perdas por correntes parasitas. Lâmina muito fina também tem alguns problemas, mais do ponto de vista de fabricação, certo? Então, existe uma solução aí de compromisso entre esse diâmetro dessas lâminas e o que é possível aí para a fabricação. Tranquilo, pessoal? Então, eu citei para vocês aí 5 não idealidades que estão presentes no nosso transformador. Tudo tranquilo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? A imagem e o vídeo estão ok? Então tá certo. Bom, então nós tínhamos visto o primeiro transformador como dispositivo ideal. Para representar o transformador real, nós vamos manter o nosso transformador ideal e do lado de fora do transformador nós vamos colocar as não idealidades. Vamos colocar componentes que representem essas não idealidades. Então, a primeira não idealidade que nós comentamos são a resistência do fio de cobre.
Então, essa resistência do fio de cobre, tanto do primário quanto do secundário, está em série com a corrente do primário e em série com a corrente secundária. Então, resistência sempre me representa perda. O fluxo de dispersão ele será representado por indutâncias que estão em série com a corrente. Essa corrente, então, além de gerar o fluxo no núcleo transformador para poder gerar a tensão no secundário, lembre então que uma pequena parcela desse fluxo ele não concatena com o primário. Se esse fluxo não concatena do primário, não concatena com o secundário, isso é uma queda de tensão. E como eu falei, essa queda de tensão não é uma perda, porque fluxo está sempre ligado com indutância. Então, aquele fluxo de dispersão está ligado com uma indutância que vai me gerar uma queda de tensão em série aqui com o meu primário. Então, eu tenho indutância de dispersão tanto no primário quanto no secundário. Então, esses são os componentes que estão em série aí com as correntes. Então, são componentes elétricos que nós inserimos aí no nosso circuito para tentar representar essas duas não idealidades. Bom, então, devido a essas quedas de tensões que nós temos tanto no primário quanto no secundário, a relação de transformação entre V1 e V2 não vai mais ser N1 para N2. Mas a relação de tensão interna que eu tenho aqui, que nós estamos chamando de E1 e E2, que são as forças eletromotrizes geradas nos enrolamentos, tanto do primário quanto do secundário, elas vão continuar obedecendo a relação de tensão. Bom, a gente não consegue medir essa tensão, porque é uma tensão interna, certo? Notem que isso aqui é um modelo, uma representação do transformador real. Apesar de eu ter colocado essa resistência, essa indutância em componentes concentrados, que é o que a gente trabalha em circuito elétrico, na verdade essa resistência está distribuída ao longo de todo o fio. Mas é a maneira que nós temos de representar essas não idealidades. E aqui então nós temos nosso transformador ideal. Mas nós temos alguns componentes ainda que nós vamos representar eles em paralelo. Esses dois componentes são resistência de perdas e a indutância de magnetização. A resistência de perda, ela está agrupando aqui duas perdas, certo? A perda por esterese e a perda por correntes parasitas. Ambas são perdas que estão no núcleo do transformador. Notem que essa perda, apesar de eu estar representando por uma resistência, no transformador ela não é uma resistência real, certo? No transformador, a esterese é uma perda magnética que não é uma resistência. A perda por corrente parasita, apesar de ser uma resistência no núcleo, não é uma resistência que está em paralelo com a fonte, mas é o modo que nós temos de representar essa perda. Lembra que sempre que a gente falar de perda, nós vamos representar por resistência. E, de novo, a indutância do núcleo é uma indutância, então está ligado com o fluxo que eu tenho no núcleo. Então, é uma indutância que eu preciso para magnetizar o núcleo. Então, ela não é perda, certo? Mas é uma corrente que vai ser necessária na entrada do transformador. Então, esses dois componentes me representam, respectivamente, as perdas no núcleo, que são perda por esterese e por corrente parasita, e aqui a corrente necessária para magnetizar o núcleo. Como essa corrente é fluxo, gera fluxo, então está ligado com indutância. Então, lembrando aí, Lm é indutância de magnetização e Rc é a resistência de perda no núcleo. Então aqui nós temos toda a nomenclatura que nós vamos utilizar em transformadores, certo? R1, R2, resistência do enrolamento, primário e secundário. L, L1 e L, L2, indutância de dispersão dos enrolamentos, primário e secundário. Lm, indutância de magnetização. E Rc, resistência de perdas.
Esses dois componentes, Lm e Rc, geralmente a gente representa eles no primário do transformador. E1 e E2 são as forças eletromotrizes geradas nos enrolamentos. Lembrando então, ressaltando que a relação entre E1 e E2 obedece à relação de transformação de N1 para N2. E V1 e V2 são as tensões de terminal que nós conseguimos realmente medir no transformador. E essa relação aí, ela já não vai mais obedecer N1 e N2. Por quê? Por causa da queda de tensão que nós vamos ter nas resistências e nas indutâncias de dispersão do primário e secundário. Então, esse aqui é o modelo do nosso transformador real. Então, a partir do transformador ideal, nós inserimos alguns componentes do lado externo para representar o nosso transformador ideal. Então, aqui eu tenho o transformador ideal e, junto com esses 6 componentes, nós temos a representação do transformador real. Bom, nós já tínhamos visto que nós podemos aí pegar um componente que está no secundário e transferi-lo para o primário, multiplicando por A ao quadrado. Então, tanto a reatância e dispersão quanto a resistência no secundário, se nós multiplicarmos por A ao quadrado, nós podemos transferi-las para o primário. Então, nossa nomenclatura mantemos o índice original e colocamos esse índice linha para indicar que esse componente foi refletido. Então, se ele estava no secundário, obviamente ele foi refletido para o primário. E também podemos fazer o mesmo para os componentes do primário, certo? Só que agora, para transferir um componente do primário para o secundário, eu preciso dividir por A ao quadrado. Então, novamente, nós vamos manter o índice original e vamos colocar a linha para indicar que esses componentes foram referidos para o secundário, ou seja, eles eram componentes que estavam no primário e foram transferidos para o secundário. Para que fazer isso? Para simplificar o modelo. Então, nós vamos ver que nós podemos pegar os componentes que originalmente estavam no secundário, eu posso transferi-los para o primário. Quando eu faço isso, eu obtenho então um modelo T referido ao primário. Então, notem então que aqui eu tenho a reatância de dispersão e a resistência do secundário, ambos referidos ao primário. Muitas vezes, quando nós fazemos esse modelo referido ao primário, a gente nem representa, em geral nos livros, eles nem representam o transformador ideal. Mas a gente tem que ter em mente que esse modelo referido ao primário, o transformador ideal está na saída, certo? Então, uma vez que eu faço os meus cálculos aqui e obtenho I2' e V2', para obter os componentes de terminal, eu tenho que ter em mente que esses dois componentes estão aplicados ao primário do transformador ideal. Então, se eu aplicar as relações de transformação ideal, eu vou obter o V2 e o I2. Mas, muitas vezes, nós nem representamos o transformador ideal aqui na saída do transformador, quando eu tenho o modelo T referido ao primário. Bom, o modelo T é bem óbvio, né? Esse nosso modelo tem formato aqui de um T, né? Já no circuito referido a um secundário, eu peguei os 4 componentes que eu tinha no primário, dividi por A ao quadrado e obtive os componentes que estavam originalmente no primário referido ao secundário. Então, eu fiz isso para os 4 componentes que no meu modelo estavam no primário. Agora, o meu transformador ideal está na entrada do meu transformador, do meu modelo, certo? Então, a tensão que eu vou aplicar aqui quando eu tentar resolver um problema, ela, na verdade, se eu tenho o V1 aqui na entrada, eu aplico a relação de transformação ideal e obtenho o meu V1'. Tenho esse V1', eu posso então resolver o meu modelo. Vou chegar no final das contas, obter o U1',
E esse 1 linha, se eu aplicar a relação transformação ideal de corrente, eu vou obter a corrente na entrada do transformador. Então, esse é o modelo T referido ao secundário. Eu tenho que ter em mente, então, que no modelo referido ao secundário, eu tenho o transformador ideal aqui na entrada. Muitas vezes nós nem representamos ele, certo? Geralmente na bibliografia, se pega em qualquer livro de transformador, quando ele te mostrar o modelo T referido ao secundário, ele nem desenha o transformador na entrada. Mas nós temos que ter em mente que esse V1' e o I1' não são as tensões e correntes de terminal na entrada do transformador. Quando eu fizer um problema referido ao secundário, eu preciso, no final, aplicar a relação de transformação ideal para obter as minhas correntes e tensões de terminal. Tranquilo, pessoal? Então aí nós temos o modelo transformador referido ao secundário. Joia, pessoal. Bom, aqui nós temos um diagrama fasorial que é um exemplo hipotético, certo? Para mostrar, então, que a partir da tensão do primário, todas as minhas tensões e correntes, elas vão ter uma certa defasagem. Então, para representar esse diagrama fasorial, eu peguei um caso mais simples, onde a resistência do núcleo é infinita, ou seja, eu estou desprezando as perdas que eu tenho no núcleo magnético. Fiz isso aqui só por simplicidade, certo? Porque já com essa consideração, esse diagrama é um pouco complexo. Também supus que eu tenho uma corrente na entrada do transformador que está atrasada, certo? Ou seja, uma corrente indutiva. Bom, essa corrente que eu tenho aqui na entrada do transformador, então ela está percorrendo o R1 e a indutância de dispersão da entrada. Bom, uma corrente numa resistência, a tensão está em fase. Então, notem que eu tenho aqui um certo ângulo. Essa queda de tensão devido à resistência, ela está em fase com aquela corrente. Já a queda de tensão na reatância de dispersão, ela está em quadratura. Então, a queda de tensão que eu tenho em cima dos dois componentes em série, R1 e o XL1, para essa corrente indutiva, ele vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Essa tensão IV1 menos essa queda de tensão dos componentes em série me dá a tensão em cima da minha indutância de magnetização. Então, note que essa tensão, ela tem, além de ter um módulo menor, ela tem um certo atraso aqui, certo? Esse atraso é muito pequeno, porque essa reatância aqui de dispersão, em geral, é muito baixa. Ela é da ordem aí de 1 a 2% da minha indutância de magnetização. Então, geralmente, esse atraso aqui é muito baixo e, em geral, ele é até desprezado, certo? Mas aqui eu estou mostrando o real. Bom, essa tensão E2, EM, ela está aplicada em cima da indutância de magnetização. Então, uma corrente em cima de uma reatância, ela sempre está em quadratura. Então, a minha corrente de magnetização, ela está em quadratura com essa corrente EM. Note que ela faz um ângulo com a minha tensão de entrada que é maior que 90 graus. É 90 graus para o EM em relação ao EM, mas é mais de 90 graus em relação ao V1. Então, aqui está a corrente de magnetização do núcleo. Bom, se eu tenho a corrente de magnetização e a corrente I1, eu consigo obter a corrente I2. Por quê? Se vocês pegarem lá no nosso modelo, I2' mais IM tem que ser igual a I1. Então, agora eu posso trazer aqui, eu sei que esse I2'
ele está percorrendo o R2'. Então, a queda de tensão em cima da resistência até que está em fase com a corrente, mas ele também está percorrendo o XL2'. A queda de tensão em cima de uma reatância está sempre em quadratura com a corrente. Então, aqui eu tenho a queda de tensão em cima do XL2'. Se eu somar essas duas quedas de tensão, eu tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui, então, nós temos o V2'. Então, notem que esse V2', além de ter uma queda em relação ao V1, ele também tem um atraso. Bom, uma vez que eu obtenho, então, o V2' e o I2', eu tenho que aplicar as relações do transformador ideal para obter o valor real do V2 e do I2. O transformador pode ser um transformador que aumenta essa tensão ou que diminui essa tensão. Opa, não era isso. Pode ser um transformador que ou aumenta ou diminui essa tensão. Mas para o meu modelo T referido ao primário, esse é o diagrama fasorial. Note que para construir esse diagrama, eu supus aqui um dado I2, né, e supus aqui uma corrente I1. Simplesmente um exemplo, Sérgio, hipotético aí, no caso que eu ter essas correntes aqui. Oi. Uhum. Em geral, não. Em geral, não. Isso aqui é mais para a gente ter a noção de como é o transformador real, mas em geral a gente não desenha esse diagrama, tá? Essas atrasos aqui, em geral, são muito pequenos, porque essas reatâncias de perda aqui, de dispersão, né, elas são bem menores do que a reatância de magnetização. Mas, em geral, essa corrente aqui de magnetização está sempre em quadratura com a entrada, certo? E esses componentes sempre vão representar queda de tensão. É isso que eu queria representar nesse diagrama aqui. Tá jóia. Bom, oi. Essa não é idealidade, certo? Tudo que está ligado. Desculpa, o teu áudio falhou um pouco. É, é, quase isso. Todos os componentes que tem aqui, resistências e reatâncias, são não idealidades. Tudo que está modelado como resistência é perda. Resistência sempre é perda watt. As indutâncias, elas são fluxos, certo? E como é fluxo e indutância, não é uma perda ativa, certo? É uma energia armazenada que vai ser devolvida. Mas elas representam quedas de tensão aqui, certo? E eu não representei aqui, né, a reatância de magnetização que me gera essa corrente de magnetização, ela também é uma não idealidade, não é uma perda, porque essa corrente está armazenada, mas é uma corrente que eu não gostaria de ter, certo? Então, é uma não idealidade. Certo? O que é perda é o que está ligado com resistência. Se eu tivesse uma corrente nessa resistência aqui, eu teria uma queda de tensão que está aqui em paralelo, ou melhor, não em paralelo, mas em fase com o EM. Então, eu também teria uma corrente aqui IC. Certo? Mas ia complicar um pouquinho mais ainda o diagrama. Não sei se ficou claro. Tá joia. Bom, então para tentar fixar esses conceitos aí, vamos dar uma olhadinha no exercício aqui, certo? Eu não vou resolver o exercício agora, certo? Eu vou colocar só o resultado e fazer alguns comentários.
Então eu tenho aqui então um transformador de 50 kVA, 2.400 volts de primário e 240 volts de secundário, ou seja, um transformador de rebaixador, certo? Ele diminui a tensão. 60 Hz. Aqui eu tenho a resistência e a impedância de dispersão no enrolamento de alta, ou seja, enrolamento de alta é o primário, então 0,72 e 0,92. O que está em J, obviamente, é reatância, e o componente real é resistência. No secundário, eu também tenho aqui os componentes em série, então notem que o componente real é a resistência do secundário, ou seja, o lado de baixa tensão é o secundário. E aqui eu tenho a reatância, que está por J sempre está ligado à reatância, e a parte real é a resistência. E as perdas no ferro podem ser desprezadas. Quando eu digo que a perda no ferro pode ser desprezada, eu estou dizendo que a resistência RC é infinita. Lembrem que esse componente, o RC, ele está em paralelo com o meu transformador. Quando eu estou dizendo que ele é desprezado, eu não posso dizer que ele é zero, porque senão ele seria um curto-circuito. Como ele está em paralelo, quando eu estou dizendo que estou desprezando ele, ele tem que ser infinito. A reatância de magnetização é 43,7 ohm. Faltou o J aqui, certo? Porque se é uma reatância, tinha que ter o J. Eu já vou até corrigir isso aqui antes que eu esqueça. Então, faltou aqui o J. Quando visto do lado de baixa tensão, ou seja, tem uma pegadinha aqui, certo? Essa indutância de magnetização, ela está no lado de baixo. Representei do lado de baixo. Normalmente ela é representada do lado de alta, sabe? Que nesse caso aqui seria o primário. Bom, então eu pedi para desenhar o circuito. Vocês podem ver isso aí nos slides anteriores, né? E vamos ver então os componentes agora. Quais são os valores do componente referido ao lado de alta tensão, que é o primário? Então, o lado de alta, que é o primário, esses dois componentes, eles já estão do lado de alta, então eu não preciso transformá-los, certo? Agora, já esse componente que é a reatância aí de magnetização, ele está no lado de baixa, que é o secundário. Nesse transformador é 2.400 dividido por 240, ou seja, é 1/10, 0,1. Se eu pego isso e elevo ao quadrado, é 0,01. Eu tenho, então, que dividir esse componente por 0,01 para transferi-lo para o primário. Automaticamente é o mesmo que multiplicar por 100. O mesmo para os componentes para o R2 e para o XL2. Para eu obter o R2', eu tenho que multiplicar isso aqui por 100 e multiplicar também a reatância por 100. Então, esses são os dois componentes também referidos ao primário. Bom, o lado de baixa tensão, que é o secundário, bom, esses componentes aqui que estão referidos ao lado de baixa, eu posso então colocar direto aqui, certo? Então o XM2 é 43,7, o R2 é o próprio 0,07 e o X2 é o próprio 0,02. Então eu tenho que pegar os meus dois componentes do primário, multiplicar por A ao quadrado, que é igual a dividir por 100. Então aqui eu vou ter o R1, que é 0,007, e o XL1', que é 0,0092. Tranquilo? Então essa é a primeira parte do exercício. Nós temos aqui mais dois exercícios que são continuação. Então no exercício 1, no exercício 2 eu estou pedindo aí para... supondo aí então que nós estamos aplicando a tensão nominal no lado de alta tensão, que é o primário, no transformador de resistência 1, eu estou pedindo para calcular a corrente de magnetização referida tanto ao lado de alta quanto ao lado de baixa, quando os secundários estiverem abertos.
Eu tenho esse exercício resolvido na sequência, certo? Então aqui tem a corrente de magnetização do lado de alta e no lado de baixa. Essa corrente, então, ela está praticamente em quadratura, praticamente um ângulo aí de menos 90 graus, né? No lado de alta, ela é perto, um pouquinho maior que meio, e no lado de baixa, né? No lado de alta, que é o primário, e no secundário, que é o baixa, ele é 10 vezes maior. Então, lembrem que a relação de transformação do nosso transformador é de 10. Na verdade, é de 0,1, né? Um décimo. Então, basta eu aplicar a relação. Uma vez que eu fizer o cálculo de um desses dois, eu posso optar calcular tanto no lado de alta quanto no lado de baixa. Uma vez que eu obtenho um deles, basta eu aplicar essa relação de transformação de 1 para 10 que eu obtenho o segundo, certo? Mas eu tenho esse exercício resolvido na sequência. E o 3 pede basicamente para colocar uma carga no secundário e repetir o cálculo. Vai ficar um pouco mais complicado quando eu tiver uma resistência de carga no secundário. Então, calcular o fasor de corrente de magnetização e a corrente no secundário, referido tanto ao lado de alta quanto ao lado de baixa. Então, eu tenho... Oi! Essas correntes são fasores, certo? Nós estamos resolvendo um circuito elétrico que tem tanto resistência quanto reatâncias. Então, eles são fasores. Certo? Eu vou mostrar na sequência a resolução do exercício. Mas primeiro já estou passando o resultado aí, certo? Então, aqui nós temos no exercício 3 a corrente de magnetização e a corrente de carga. Bom, e elas estão referidas tanto ao lado de alta quanto ao lado de baixa, certo? Bom, uma coisa interessante antes de mostrar a resolução do exercício é que a corrente de magnetização praticamente não se alterou, certo? Eu vou comentar melhor isso aqui na sequência, certo? Então, entre o meu transformador estar a vazio, em aberto, ou ter uma carga no secundário, a corrente de magnetização praticamente não sofreu alteração. Bom, aqui então eu tenho a resolução aí, os passos para a resolução do exercício 2 e do exercício 3, certo? Então, o primeiro passo para eu resolver um exercício é eu escolher se eu vou resolver ele referido ao primário ou secundário, certo? Aqui eu optei por resolver o exercício referido ao primário. Bom, no exercício 1 eu já tinha esses componentes referidos ao lado de alta tensão, certo? Então eu peguei lá os componentes referidos ao lado de alta, que é o primário. Então 0,72 para resistência, 0,92 para reatância de dispersão, RC infinito, reatância de magnetização 4.370. Aqui eu tenho o R2', que é 0,7, o XL2', está faltando aqui, já vou corrigir de novo, faltou aqui o L. Certo? A relação de transformação também está errado, na verdade, a relação de transformação é... Deixa eu voltar aqui. Sinto aí, essa relação de transformação, na verdade, ela é 0,1, não 10. V1 e V2 nominais, né? Então, optei por resolver aqui referido ao primário. Se eu tivesse optado por resolver uma pergunta ali, sobre a simulação, a entrega está para fevereiro, portanto, opa, eu vou corrigir isso então. Está perguntando do laboratório, né, Kirlian?
Se a data está errada lá, eu vou estar corrigindo, tá? Ah, tá. A simulação aqui da parte de conversão, nós não chegamos lá ainda, certo? Então eu possivelmente não alterei as datas porque realmente não está disponível ainda para ser entregue. Então, só fazendo uma pausa aqui, né? Nós temos uma simulação na parte de laboratório e depois nós vamos ter também a simulação aqui na parte de conversão. Elas são muito parecidas, certo? Só que eu não disponibilizei ainda a parte aqui na nossa aula teórica, porque a gente não chegou lá ainda. Apesar de nós já ter feito essa aula assíncrona, né, no laboratório. Tranquilo? Sim, a de Helicon 1 você tem, a data de entrega é amanhã, né? Eu acredito que eu deixei um exemplo lá no Moodle, né, dessa de simulação, e é praticamente só substituir os valores, a inicialização dos valores dos componentes, né, e rodar a simulação. Tem que tomar o cuidado, né, de colocar os componentes referidos lá ao primário ou secundário, né, conforme que seja o caso, né. Bom, então vamos voltando aqui ao nosso exercício 2 e 3, certo? Então eu estou optando aí por resolver ele referido ao primário, ou lado de alta tensão. Peguei os componentes referidos ao primário e estou colocando aqui na nossa apresentação. Bom, qual que é o próximo passo então para eu resolver esse circuito? O exercício 2, o transformador está em aberto. Então não tem nenhuma carga aqui na saída, certo? Então automaticamente o I2' é igual a zero. Bom, o meu próximo passo então é simplificar isso aqui. Então se o I2' é igual a zero, é como se eu não tivesse esse componente aqui, certo? O Z2' vai sair fora do meu circuito. Automaticamente o meu circuito ele vai se resumir ao Z1'. O que é o Z1'? É o R1 mais JXL1. Na verdade eu já tenho aqui. Então, o primeiro passo então, é simplificar o circuito. X é Z1'. E o Z1' é o R1 mais JXL1. Substitui os valores, né? Esse componente Z1 está em série com o ZM. E o que é o ZM? Como a minha resistência de perdas é igual a zero, o meu ZM é o próprio XM, que é 4.370. Esses dois componentes estão em série, eu consigo simplificar esse circuito. Chamei esses dois componentes em série de Z3. Então, o que é o Z3? É o Z1 mais o ZM. Certo? Se eu somar aqui, então, o Z1 com o ZM, eu preciso somar a parte real e somar a parte imaginária. A parte real do ZM é zero, mas somando aqui a parte imaginária, 4.370 com o XL1, eu vou ter 4.370,92. É quase como se fosse somente o XM, certo? A parcela que eu incrementei aqui é muito pequena. Mas se eu for resolver o exercício de forma rigorosa, né, eu vou manter esse 0,72 mais J 4.370,92. Bom, uma vez que eu tenho esse Z3, é fácil calcular o I1. Quanto que vale o I1? V1 é igual a Z3 vezes o IM, que é o I1. Certo? Nesse caso aqui, a corrente que está passando de magnetização é igual à corrente na entrada. Quando o I2 é igual a zero, certo? Bem dito. Então, basta então eu isolar aqui o IM,
vou ter que o IM é V1 dividido por Z3. Então, tenho o V1, tenho o Z3, que é um número complexo, né? Tomar cuidado que isso aqui é um número complexo. Faço essa divisão, vou obter o IM. Então, estaria resolvido aí o exercício 2, certo? Eu gosto de resolver isso aqui utilizando o MATLAB, porque o MATLAB trabalha com número complexo. Certo? Então, os passos para resolver o exercício 2 são esses aqui, certo? Vamos agora para o exercício 3. No exercício 3, eu tenho de novo um modelo do meu transformador ideal, certo? Tenho os parâmetros do meu transformador. Só que agora eu tenho uma carga aqui no secundário. Bom, essa carga que está no secundário, o valor dela é 1,2. Só que isso é o valor no secundário. Como eu estou resolvendo o problema referido ao primário, eu tenho que aplicar a relação de transformação nesse componente. O A aqui está errado de novo, eu vou corrigir. Então, esse A, que é 0,1, se eu fizer, então, multiplicar o ZL por A ao quadrado, eu vou obter um ZL', que é 120. Okay? Então, uma vez que eu obtive o ZL', eu posso vir no meu circuito e começar a simplificá-lo. Primeiro passo, então, para eu resolver esse exercício é agrupar. Então, eu tenho aqui o Z1, tenho o ZM e tenho o ZL', certo? Desculpa, o Z2'. Então, como eu falei aqui, o ZL' é o ZL vezes A ao quadrado. Acho que eu estou cometendo um engano aqui. Aqui está errado, pessoal. Aqui tem um pequeno erro. Na verdade, o erro é que o A realmente é 10, né? Eu estava corrigindo aqui, mas o A é 10. Lembrem que o A é relação entre V1 para V2. O nosso V1 ele é 2.400, o V2 240. Então, o A realmente era 10. Eu cometi um erro aqui. Vou voltar atrás, tá? O A estava correto. Deixa eu corrigir nos slides anteriores para eu não errar também. Vou voltar para o nosso slide do exercício 3. Realmente. Então, multiplicando ZL por A ao quadrado, que na verdade é 100, dá o nosso 120. Então, eu vou pegar então o Z2', agrupar com o ZL' e vou chamar ele de Z3. Certo? Bom, tenho um circuito equivalente um pouco mais simples. Vou dar mais um passo, certo? Eu vou pegar o Z3 que está em paralelo com o ZM e vou obter um novo componente chamado Z4. Simplifico mais ainda meu componente, certo? Então, o Z4 é o Z3 paralelo com o ZM. E agora eu pegar o Z4 e agrupar num único componente Z5. Z5 é Z1 mais Z4. Uma vez que eu tenho esse Z5, eu consigo calcular o I1. Certo? Então, I1 vai ser V1 dividido por Z5. Eu tenho o I1, eu posso dar um passo atrás aqui e aplicar em cima desse circuito. Bom, se eu conheço o I1 e conheço esse Z4, eu consigo calcular o EM.
EM vai ser I1 vezes E4. Bom, eu tenho o EM, eu vou dar mais um passo atrás, eu vou voltar até para o slide anterior. Uma vez que eu tenho o IM vezes, na verdade, lá eu calculei o EM, né? Se eu tenho o EM e tenho o ZM, eu consigo calcular o IM. Notem que nesse caso aqui, o IM não é igual a I1, certo? Por quê? Porque I1 vai ser igual ao IM mais I2. No exercício 2, o I2' era zero, aqui já não é. Aqui é diferente zero. Por isso que o IM não é igual ao I1. Então, uma vez que eu tenho o EM, eu consigo calcular o IM. E se eu tenho o EM, eu também consigo calcular o I2'. Eu vou voltar lá no slide anterior novamente. Se eu tenho aqui o EM está em cima de Z3. Eu consigo então também calcular o I2'. Então, calculo o I2'. Eu tenho o I2', vezes o Z2', eu vou corrigir aqui porque está faltando um linha aqui. Então, o I2' vezes o Z2', eu tenho o V2'. Uma vez que eu tenho o V2' e o I2', basta eu aplicar a relação de transformação para obter o V2 real e o I2 real. Então, V2' dividido por A ao quadrado, eu tenho V2, e I2' vezes A ao quadrado, eu tenho o I2. Então, aqui eu consigo calcular o I2, calculei o V2, e lá atrás também eu calculei o IM. Então, os componentes com linha, V2' e I2' são a tensão e corrente no secundário, mas referidos ao primário. Para obter as tensões e corrente terminal, eu preciso então aplicar as relações de transformação de tensão e de corrente. O IM que eu calculei, como meu circuito está referido ao primário, ele já está no primário, certo? Eu não preciso fazer a transformação. Mas se eu quiser saber esse valor referido ao secundário, basta multiplicar por A. Se eu quisesse conhecer o IM'. E na sequência eu deixo para vocês um programinha que está escrito na linguagem do MATLAB, que faz o cálculo aí tanto do exercício 2 quanto do exercício 3, certo? E os resultados numéricos que a gente obtém aí. Tranquilo, pessoal? Então, até aqui foi uma revisão aí da aula assíncrona que vocês tiveram aí, que vocês assistiram o vídeo na semana passada. Agora nós vamos entrar em conteúdo da nossa aula 7. Bom, essa aula 7, ela é praticamente o mesmo conteúdo que vocês já viram do experimento, se não me engano, do experimento 5, certo? Que são os testes de aquisição dos parâmetros do meu transformador. Mas antes disso, também tem uma questão dos modelos, certo? Nós vimos o modelo T, né, que é o modelo mais completo. Então, nós temos aí, voltando aí para o nosso transformador real, né? Nós temos, então, o circuito equivalente T. E nós podemos simplificar um pouco esse circuito e obter um circuito que nós chamamos de L. Novamente, o motivo é bem óbvio, né? Esse componente parece com um L. E nesse circuito L, nós vamos agrupar a reatância de dispersão do primário e secundário e as resistências das bobinas do primário e secundário num único componente. Então, eu tenho aqui um que chamei de X equivalente e de R equivalente, a soma de R1 mais R2', e do XL1 mais XL2', o X equivalente. Então, esse é um circuito um pouco mais simples que o modelo T.
A minha resistência de perda e a reatância de magnetização, nesse modelo L, eu posso deixar ela tanto do lado da entrada quanto do lado da saída, certo? Fica a critério aí de quem está resolvendo. Como esse circuito ele é um pouco mais simplificado em relação ao T, eu sempre vou ter algum erro quando eu resolver, certo? Eu não chego exatamente nos mesmos valores. Mas esse é um circuito um pouco mais simples de resolver. Eu também posso aplicar algumas mais simplificações, certo? Então, a próxima simplificação que eu posso aplicar é, como esses componentes, em muitos casos, são muito pequenos, dependendo do exercício, eu posso simplesmente desprezá-los, certo? Então, aqui eu tenho um circuito um pouco mais simples, onde eu desprezei os componentes que estão em paralelo, e eu posso aplicar mais uma simplificação, que é desprezar ainda a resistência. Modelar o meu transformador somente com a reatância de magnetização. Desculpa, com a reatância aí de dispersão que estão em série. Bom, a pergunta que vocês podem me fazer aí é quando eu utilizo um modelo e quando eu utilizo um modelo mais simples ou um modelo mais complexo. Bom, nós vamos utilizar um modelo mais simples quando esse transformador tiver aplicado num sistema de potência mais complexo, por exemplo. Vamos supor que eu queira estudar o sistema de distribuição que vai desde a usina de Itaipu até as cargas consumidoras aqui em São Paulo. Bom, esse modelo do sistema é composto por geradores, por transformadores, linhas de transmissão, transformadora de rebaixamento, mais cargas, ou seja, é um modelo bem complexo. Se eu tentar estudar esse modelo utilizando o modelo mais complexo do transformador, ele vai ser muito difícil de se resolver. Se eu pegar um problema mais complexo ainda, que é estudar todo o sistema de distribuição de potência do Brasil, que é composta por dezenas ou centenas de usinas, deve ser milhares de transformadores, dezenas ou centenas de linhas de transmissão, mais milhares de cargas, o problema, se eu aplicar para estudar esse problema o modelo complexo, o circuito T do transformador, ele fica quase insolúvel. Quem estuda o sistema de potência do Brasil, com todas as suas usinas, linhas de transmissão, cargas, ele modela o transformador como sendo só uma reatância. Por quê? Porque senão o problema fica quase insolúvel de ser resolvido, certo? Agora, se o meu problema é estudar a eficiência de um transformador isolado, eu vou usar o modelo mais completo possível. Então, o modelo do transformador que eu vou aplicar, ele depende do problema que eu estou resolvendo. Se eu quero estudar somente o transformador, saber suas eficiências, suas perdas, eu vou pegar o modelo mais completo possível do transformador. Agora, se eu vou estudar vários transformadores aplicados num sistema, eu vou pegar um modelo um pouco mais simplificado. O quão simplificado o modelo transformador que eu vou escolher vai ser o quanto complexo é o problema que eu estou estudando. Certo? Então, não tem uma resposta muito simples de quando eu vou utilizar um modelo transformador mais simples ou quando eu vou usar um modelo mais complexo do transformador, certo? Vocês, como engenheiros, vão usar o modelo de acordo com o problema que vocês estão resolvendo, certo? E de acordo também com, vamos dizer, com o nível de erro que vocês querem ter nesse resultado. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos vários modelos aí para o transformador, alguns mais simples que outros, certo? Temos o modelo mais completo, que é o modelo T, e temos esse último aí, que é o modelo mais simplificado. Bom, nós temos um exercício, que é um exercício 4, que ele é continuação do 1, 2, 3 que nós vimos até agora, certo? Então, aqui nós temos, então, vamos em cima do exercício 1,
onde a tensão na entrada era 2.400. Nós tínhamos uma carga de 1,2 no secundário, aplicado, que é o lado de baixa, e pede aqui para calcular o fasor da corrente no lado de alta e do lado de baixa, e também o fasor da corrente de magnetização. Para ter uma ideia do erro que nós cometemos, nós vamos fazer isso aqui para o modelo L, para o modelo onde a gente despreza a corrente de magnetização, e para o último modelo, onde nós temos somente a indutância de dispersão. Certo? Então, para 3 casos distintos, nós vamos ver aí a nossa corrente de entrada e a corrente de magnetização. E vamos comparar isso aí com o que nós fizemos no modelo T, certo? Para ver qual é a ordem de erro que nós temos aí. Bom, aqui nós temos então o resultado, certo? Primeiro para o item A, que é o modelo L. Então, se vocês lembrem que nós no modelo L, nós podemos colocar a impedância de magnetização tanto no lado de entrada quanto no lado de saída do meu modelo L, certo? Se eu fizer isso, notem que o erro que eu tenho entre um caso e outro, ele é muito baixo, certo? A corrente de magnetização também variou muito pouco aqui. Eu diria que esse erro está na ordem de 1%. Comparando com o item B e o item C, no item B eu estou desprezando a corrente de magnetização, então automaticamente o IM é 0. No item C, além de desprezar a corrente de magnetização, eu também estou desprezando a resistência das bobinas. Então, novamente, cada vez que eu fui simplificando mais o meu circuito, o meu erro foi aumentando, certo? Mas mesmo assim, se eu quisesse ter uma resposta muito rápida, olha, esse erro aqui, 20 para 19 alguma coisa, se eu pegar percentualmente isso aqui, eu diria que está na ordem de 1 ou 2% o erro que eu vou obter, né? É um erro assim bem baixo, né? Então, se eu quiser ter uma resposta rápida, eu utilizo um modelo mais simplificado de transformador. Se eu quiser ter uma resposta mais precisa, eu vou utilizando os modelos mais complicados, mais complexos. Bom, pessoal, eu não tenho a resolução passo a passo desse exercício, mas ele é mais simplificado que o exercício 3, certo? Então, vocês não devem ter muito problema para tentar resolvê-lo. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui na sequência, então, conforme eu comentei com vocês, é algo que para quem fez o laboratório já viu esses ensaios, né? E já fez alguns exercícios relacionados a ensaio de curto-circuito e circuito aberto. Então, o objetivo desses ensaios é obter os componentes que nós vamos utilizar para o nosso modelo de transformador. Então, nós vimos os modelos, agora nós vamos ver como que eu faço experimentalmente para obter esses parâmetros. Eu comprei um transformador, né? Chegou lá o transformador no meu laboratório. Em geral, o fabricante ele não passa esses parâmetros, certo? Então, se eu quiser saber esses parâmetros, ou mesmo se eu quiser saber se a informação que o fabricante está passando é correta, eu preciso fazer alguns ensaios. E esses ensaios são chamados de ensaio de curto-circuito e ensaio de circuito aberto. Vamos ver, então, o que são esses ensaios, né? Bom, primeiro o procedimento para realizar esse ensaio. No ensaio de curto-circuito, nós vamos literalmente curto-circuitar o secundário. Vamos aplicar tensão no primário, medir tensão, corrente e potência. Então, lembrem que quando eu tenho um vatímetro, vatímetro em geral ele tem 4 entradas. 2 terminais para corrente, então eu preciso fazer com que a corrente da minha carga passe pela bobina de corrente do vatímetro, e também tem outros 2 terminais para tensão.
e que eu meço a tensão também pela bobina de tensão do vatímetro. Certo? Então, essa é a instalação aí do vatímetro para medir tensão e corrente e obter as leituras aí. É mais comum hoje a gente utilizar que a gente chama de alicate vatímetro, né? Onde ele é uma espécie, nós temos um alicate amperímetro, mas eu também tenho entrada para as tensões. Esses equipamentos digitais hoje em dia, eles te dão aí potência ativa, reativa, fator de potência, né? Eles conseguem fornecer tudo aí para você. Então, se eu estiver usando um alicate vatímetro digital, automaticamente eu já tenho a leitura de corrente e tensão. Se eu estiver utilizando um vatímetro mais antigo, que só me fornece a potência ativa, eu também preciso medir a corrente e a tensão. Bom, só que nesse ensaio eu não vou aplicar a tensão nominal ao transformador. Se eu fizer isso, eu vou queimar o transformador. O que nós fazemos? Nós vamos ajustar a tensão. Então, eu preciso de uma fonte ou de um varivolt aqui para ajustar essa tensão, até obter a corrente nominal. Bom, por que essa corrente não vai para infinito, por menor que seja a tensão que eu estou colocando? Eu estou curto-circuitando secundário. Só que o meu transformador, como ele não é ideal, ele tem resistências em série aqui, certo? Que são as resistências das bobinas e as reatâncias de dispersão. Se esse for um transformador bom, um bom transformador, a tensão que eu vou aplicar aqui na entrada para obter a corrente nominal vai estar na faixa dos 10%. Se for um transformador ruim, que nem são os nossos transformadores de laboratório, porque eles são transformadores didáticos e não comerciais, isso aqui pode chegar até uns 40% para obter aí a corrente nominal. Então, nesse ensaio, o cuidado que eu tenho que ter é começar com uma tensão zero e aumentar essa tensão com muito cuidado, monitorando essa corrente até obter a corrente nominal. Bom, então nós vamos estar aí ajustando a tensão na entrada para obter a corrente nominal. Nesse teste de curto-circuito, a relação entre tensão e corrente nos dá a impedância. E a potência ativa no vatímetro dividido pela corrente ao quadrado, ela nos dá a resistência. Uma vez que esses dois componentes, que nós estamos medindo os componentes que estão em série, eles estão em série, então para obter a reatância, essa reatância é Z ao quadrado menos R ao quadrado. Certo? Lembrando que isso aqui sai da forma do triângulo retângulo, né? A impedância é a hipotenusa, a reatância e a resistência são os catetos. O problema nesse ensaio, se eu fiz o ensaio no primário, eu estou obtendo o R1 mais o R2'. Na prática, eu não sei o quanto é o R1 e nem o quanto é o R2', certo? Geralmente, a gente aplica 50% para cada. E a reatância que eu obtive é o XL1 mais o XL2'. Novamente, eu não sei o quanto dessa reatância é o XL1 e o quanto é o XL2'. Geralmente, de novo, né, a gente aplica 50% para cada um. Do ponto de vista do circuito, né, do modelo equivalente, o que nós fizemos? Nós curto-circuitamos aqui a saída. Aqui eu tenho um modelo referido ao primário. Se eu curto-circuito a saída, eu tenho os meus componentes, o meu Z2, em série aqui com os componentes que estão em paralelo. Como esses dois componentes eles são muito pequenos, em comparação com o XM e com o RC, eles são muito menores, e eles estão agora, curto-circuitei o secundário, eles estão em paralelo, automaticamente eu posso desprezar a minha reatância e a minha resistência de perda. Por que eu posso fazer isso? Porque esses dois componentes são muito pequenos e estão agora em paralelo com esses componentes aqui.
Se eles são muito pequenos, a maior parte da corrente vai passar por aqui. Então, nesse ensaio de curto-circuito, eu estou desprezando os componentes R, C e XM, porque eles são muito maiores que os componentes XL 2' e R 2'. Automaticamente, a resistência que eu obtive é o R1 mais o R 2'. E a reatância que eu obtive é o XL1 mais o XL 2'. Tranquilo, pessoal? Joia. Obrigado pela resposta. Bom, para realizar agora o ensaio de circuito aberto, nós vamos de novo medir tensão, medir corrente e medir potência. Ou seja, a instalação dos equipamentos é exatamente a mesma. Só que agora eu vou deixar o secundário em aberto e vou simplesmente aplicar a tensão nominal com o meu secundário em aberto. Eu vou obter uma pequena corrente na entrada. Idealmente eu gostaria que essa corrente fosse zero, mas ela não é, né? Eu vou estar então aplicando V1 nominal. A relação entre a tensão nesse ensaio de circuito aberto e a corrente, de novo, me dão a impedância, só que no ensaio de circuito aberto. Notem que para calcular a resistência nesse ensaio, eu estou usando uma fórmula diferente, certo? Eu vou comentar um pouquinho melhor isso depois. Então, para calcular essa resistência, ela é V2 ao quadrado dividido pela potência. A minha reatância nesse ensaio, a forma de obter é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque esses componentes que eu estou calculando, eles não estão em série, eles estão em paralelo. Então, o meu triângulo retângulo é o inverso da hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual ao inverso da resistência ao quadrado, mais o inverso da reatância ao quadrado. Isolando a reatância, eu chego nessa fórmula, que é 1 sobre a raiz quadrada do inverso da impedância ao quadrado, menos o inverso da resistência ao quadrado. Notem que as fórmulas para calcular a resistência e a impedância, aqui é circuito aberto, no ensaio de circuito aberto, são diferentes do ensaio de curto-circuito, certo? Então, essa resistência que eu estou obtendo aqui é a resistência RC, e a impedância é a própria impedância de magnetização. A reatância é a própria reatância de magnetização. Bom, nesse ensaio, se eu for analisar aqui o circuito equivalente, eu estou aqui então com o meu modelo em aberto. Automaticamente I2 é igual a zero. I1 vai ser igual à corrente que está passando em RC mais XM. Bom, por que eu não utilizei o cálculo do R utilizando a mesma fórmula do curto-circuito, onde eu utilizei potência é igual a resistência é igual a potência dividido por I ao quadrado? Porque essa corrente I1 não é a corrente que está passando na resistência. Notem que o I1, quando chega nesse ponto aqui, ela se divide, uma parcela vai para o RC, outra parcela vai para o XM. Então eu não posso utilizar o I1 para calcular a resistência. Só que, como esses componentes são muito maiores que o R1 e o XL1, e essa corrente aqui é muito baixa, a queda de tensão que eu vou ter em cima desses dois componentes eu posso desprezar. Automaticamente o meu V1 está aplicado em cima do RC. Se o meu V1 está aplicado em cima do RC, é por isso que eu utilizo a fórmula da potência através da tensão para calcular a resistência, certo? Porque essa tensão V1 está aplicada em cima do RC. Então, a resistência que eu vou calcular nesse ensaio de circuito aberto é o RC,
E a reatância que eu obtive no insight de curto aberto é o XM. De novo, aquela fórmula mais complexa para calcular o XM é devido ao fato desses componentes estarem em paralelo e não em série. Tranquilo, pessoal? Então, se atentar sempre ao fato que o modo que eu calculo a resistência e a reatância no insight de curto-circuito é diferente das fórmulas que eu aplico no insight de circuito aberto. Isso eu vi que deu algum problema para alguns alunos no experimento 5, né, lá no nosso laboratório. Alguns problemas que deram foram devido a isso, certo? Deixa eu ver se eu tenho esse exercício resolvido. Não, não tenho. Então eu vou deixar para vocês aí mais um exercício, chamando aí de exercício 5. Também está a resposta, né? Vocês têm a resposta aqui no vídeo e também podem ver a resposta nos slides referente ao transformador, certo? Então, nesse aqui é um problema, né? Onde nós temos um transformador de 10 kVA. Esse transformador é um transformador de elevação, né? Então, o primário nós temos 120 volts e no secundário 2.400. Então, para esse transformador, o lado de baixo é o primário e o lado de alta é o secundário. Bom, foi feito um ensaio. O ensaio de curto-circuito foi feito no lado de alta. Automaticamente, os componentes que eu obter nesse ensaio, eles estão referidos ao lado de alta, que é o secundário. O ensaio de circuito aberto, eles foram feitos no lado de baixa. Ou seja, eu deixei o 240 dos 2.400 volts em aberto e apliquei 120 na entrada. Então, esse ensaio, os componentes que eu obtiver aqui, eles vão estar referidos ao lado de baixo. Então, tomar cuidado com isso aí, pessoal. Então, eu estou pedindo o que aí? Determinar item A, os parâmetros do circuito referido ao circuito de alta. Estamos pedindo também a corrente em RC em XM e as perdas totais do transformador na condição nominal. Aqui eu vou passar já uma dica para vocês, certo? As perdas que eu vou ter no transformador na condição nominal, elas são a soma das perdas que eu tenho no ensaio de curto-circuito com a potência que eu tenho no ensaio de circuito aberto. Essas duas potências, como no ensaio de curto-circuito eu tenho a corrente nominal e no ensaio de circuito aberto eu tenho a tensão nominal, essas duas potências elas nos dão aproximadamente a perda que eu vou ter no transformador quando ele for aplicado na condição nominal. Então é uma dica aí que eu adianto para vocês, certo? Então, a potência total que eu tenho no transformador é a soma dessas duas potências. Se eu quero saber as perdas totais, beleza. Então, eu vou deixar esse exercício para vocês estarem resolvendo. Vocês têm os resultados aí, certo? E podem conferir depois na sequência. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí ficou por enquanto? As dúvidas sempre surgem quando a gente tenta resolver exercícios, pessoal. Então, eu sugiro que vocês tentem resolver pelo menos esses exercícios que estão propostos nos slides, para ver a dificuldade que vocês vão encontrar, certo? Eu ainda não coloquei nenhuma atividade ali na aba de transformador, mas eu vou estar inserindo algumas atividades ao longo da semana, certo? Quando eu inserir essas atividades, eu vou estar mandando o e-mail para vocês, informando que elas estão disponíveis lá para serem resolvidas.
joia? Mais algum comentário que vocês queiram fazer, ou mesmo dúvidas que vocês queiram tirar? Podem aproveitar para fazer tanto referente à parte teórica, né, quanto também do laboratório. Se alguém quiser te fazer alguma pergunta ou alguma dúvida, pode aproveitar o momento aí, pessoal. Uhum. Certo. Eu já abri um micro-ondas também, e acho que ele tem um transformador para aplicar não é resistência, né, no gerador ali de micro-ondas, né? É, o problema é que você não sabe a tensão e a corrente nominal, né? Tomar cuidado, se você for fazer um ensaio aí, tomar bastante cuidado, né? O primário dele deve ser a tensão, deve estar na ordem da tensão de entrada do micro-ondas, né? Que deve ser 110, possivelmente, né? Exato. É, uhum, bastante cuidado, tá? Porque isso vai gerar tensões bem altas ali no secundário, né? Então, tomar bastante cuidado, tá? Que isso aqui, um choque nessa tensão aí pode ser fatal, tá? Então, o meu conselho é não fazer sozinho, tá? Uhum. E se fizer, fazer com muito cuidado aí, tá? Mais curiosidades ou dúvidas, pessoal? Ok. Bom, qualquer dúvida então que vocês tiverem, vocês podem me encaminhar por e-mail, certo? Ou então, no final, amanhã nós vamos ter uma aula síncrona, né? Deixa eu ver se eu comentei com vocês aqui no Swap. Oi. Eu, eu não disponibilizei ainda. Quando eu disponibilizar as atividades, eu vou estar enviando a informação para vocês, como eu sempre faço via Swap. Uhum, tá, por nada. Então, amanhã nós temos, de novo, para quem faz laboratório, né, aula síncrona, né? Então, quem tiver alguma dúvida que queira tirar, a gente vão ter aula normalmente amanhã. No final da aula eu posso abrir aí para, sempre abro para dúvidas, mas também para qualquer outra questão que vocês tenham aí, certo? Tranquilo então, pessoal. Eu vou estar então encerrando a aula, já que não tem mais nenhuma pergunta ou dúvida. Para quem tem laboratório, nós nos vemos amanhã. Agradeço a presença de todo mundo aí, certo? Então, até amanhã, pessoal. Para vocês também, grande abraço.